Olá, meus caros alunos, voltamos aqui com as nossas aulas gravadas. Espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias, nesse momento tão difícil. Espero que em breve a gente possa retornar às nossas aulas em sala de aula. Mas até lá nós vamos seguindo com a nossa matéria, né? Muito bem, a aula passada, ou na semana passada, eu publiquei para vocês vídeos em que nós começamos a tratar do Estado democrático. Falamos primeiramente do Estado autoritário, depois do Estado totalitário, depois falamos do Estado democrático, do Estado democrático de direito, do Estado de direito, aquelas diferenças entre um e outro. Falamos dos movimentos históricos que trouxeram grande contribuição para o Estado democrático. Falamos da democracia direta, semidireta e representativa. Dissemos como a Constituição Federal adotou a democracia semidireta ou participativa através dos mecanismos por ela disponibilizados no seu texto, para que a gente possa participar diretamente das decisões do Estado. Nesse contexto eu falei para vocês sobre o plebiscito, sobre o referendo, sobre a iniciativa popular e sobre a ação popular. E disse que para que a pessoa tenha legitimidade para o exercício desta democracia direta, é preciso que ela esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos. Direitos políticos ativos, que é o direito de participar votando nos plebiscitos, referendos e nas eleições, e no pleno gozo dos direitos políticos passivos, que é o direito de ser votado, de se candidatar, de se eleger. Tá? Então vamos lá. Então, dentro desse contexto, faltou a gente falar do plano de aula de vocês que trata do Estado democrático. Faltou falar de um importante aspecto essencial ao Estado democrático, essencial ao Estado muito presente nos países ocidentais em que a democracia acontece, né? Que é a divisão funcional do poder. Bom, como é que significa a divisão funcional do poder? Também chamada de tripartição dos poderes. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que alguns autores são críticos a esta última nomenclatura que eu usei, que é a tripartição dos poderes, porque o poder é único e indivisível. Então nós teríamos uma tripartição das funções do poder, né? Vamos lembrar aqui que na nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, está dizendo o seguinte, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Muito bem? Então, aqui a gente, além de fazer a referência ao fato de que todo poder emana do povo, acabamos aqui também apontando nesse parágrafo aqui o exercício da democracia representativa e os mecanismos de participação direta, que a gente falou nas aulas passadas. Muito bem, por que tripartição funcional do poder, então? O que significa isso? Na realidade, nós tivemos vários autores, vários pensadores, vários filósofos trabalhando nesta teoria e trabalhando na evolução desta teoria. Nós tivemos Platão falando disso, tivemos Aristóteles falando disso. Aristóteles, por exemplo, identificou as três funções: a função executiva, a função de legislar e a função de julgar. Ele dizia apenas que a função executiva era de aplicar as leis. No momento em que se dava ao legislativo a importância de criar os destinos da nação, e o executivo como um aplicador daquilo que o legislativo definia, né? Então, quando se diz que Aristóteles dizia que o executivo aplicava a lei, é nesse sentido. No sentido que hoje nós temos do princípio da legalidade aplicável ao poder público, né? Nós sabemos que o princípio da legalidade, quando aplicável ao cidadão, ele diz o seguinte: olha, todo mundo pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, não é verdade? No entanto, quando aplicado ao poder público, este princípio da legalidade diz o seguinte: ao poder público só é permitido fazer aquilo
que a lei lhe permite. Então, nós temos aí uma restrição muito maior da liberdade de atuação, mesmo porque representam os nossos interesses, representam o interesse do povo, né? Muito bem, então nesse sentido é que Aristóteles dizia que o poder executivo aplica a lei, né? Hoje nós utilizamos mais essa expressão para se referir ao judiciário, que o judiciário aplica a lei, né? Mas então Aristóteles definiu essas três funções: a função executiva de administrar e aplicar a lei, a função legislativa de criar a lei e a função judiciária de resolver os litígios entre as pessoas da comunidade. Muito bem? Mais adiante, John Locke vem dizer que nós teríamos a função legislativa, a função executiva e a função federativa. Então, a função legislativa com preponderância sobre as demais funções. Então, o poder legislativo seria aquele que definiria os rumos do Estado, ao qual deveria se submeter o poder executivo, que iria administrar e aplicar a lei, e o poder federativo seria o responsável pelas atribuições de chefe de Estado, né? Relações internacionais, celebração de paz, declaração de guerra, realização de alianças e ligas. Então, o John Locke dizia o seguinte: olha, o legislativo tem preponderância em relação ao executivo e ao poder federativo, que esse poder federativo normalmente exercido pelo monarca, já numa visão de limitação do poder absoluto do rei. Por fim, Montesquieu, que vai detalhar essa tripartição funcional dos poderes, e de uma forma que ela vai ser abraçada pelos estados, abraçada pelas nações, como algo essencial ao Estado democrático. Qual a contribuição especial do Montesquieu? Ele diz que cada um desses poderes deveriam ser atribuídos a pessoas distintas, que esses poderes deveriam ser equilibrados, né? Nenhum se sobrepor ao outro, tão diferentemente do que o Locke dizia, e que deveria haver uma harmonia e uma independência desses poderes: o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, como poderes independentes, autônomos e harmônicos, né? O John Locke dizia, por exemplo, que o judiciário deveria ser um poder, não um poder autônomo, mas uma função exercida pelo poder executivo. Aqui, já na definição de Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, ele diz: não, olha, é preciso que o judiciário seja autônomo e independente, e que todos esses poderes trabalhem de uma forma harmônica. Bom, muito bem. Então, ele definiu as funções típicas de cada poder. Então, o poder executivo cabe à aplicação da lei e à administração do Estado. O poder legislativo cabe à criação das leis. E o poder judiciário cabe o julgamento dos casos submetidos de acordo com a lei, definida pelo poder legislativo. Muito bem. Esta é uma visão inicial das funções típicas de cada um dos poderes. Depois nós vamos ver que cada um deles desenvolve uma função atípica também. Muito bem? Então, o que nós temos aqui? Uma evolução histórica do pensamento da tripartição de poderes, e aí o Montesquieu dando sua contribuição muito significativa, que vai influenciar as constituições americanas e francesa, nessa tripartição das funções do poder. Muito bem? Então ele diz que o poder executivo deve executar, administrar, em observância à lei, ou, portanto aplicando a lei, né? O poder legislativo criando as leis, e o poder judiciário julgando os casos a ele submetidos de acordo com a lei. Muito bem? E era essencial que esse poder fosse exercido por esses poderes, essas funções do poder, fossem exercidas por pessoas distintas, porque ele dizia, assim como outros pensadores anteriormente a ele diziam que o poder corrompe. Então é preciso que ele seja limitado, né? É essencial que os
que as funções, as demais funções, limitem umas às outras. E para isso, Montesquieu também admitiu que esses poderes poderiam desenvolver as suas atividades típicas, como essas que eu falei já, e também atividades atípicas, que são próprias dos outros poderes, para que ele pudesse assim ter independência e agir de uma forma harmônica e podendo cobrar, podendo exercer aí um freio, um contrapeso em relação aos outros poderes. Nós vamos falar disso já já no nosso próximo vídeo, tá bom? Até daqui a pouco.